Olá, seja bem-vinda ao nosso podcast Você Pode Mais. Você acha que a sua vida está estagnada, que você está parada ou você está enfrentando um desafio muito grande? Será que você consegue sair dele? Eu te garanto que sim, porque a gente traz aqui histórias de mulheres que conseguiram ir além, conseguiram superar os obstáculos e essas histórias vão inspirar você. E hoje eu estou recebendo uma pessoa muito especial, que é a Solange Almeida. Ei, Solange, muito Ei, bem-vinda. Jana, que alegria estar aqui com você. Você não tem Nossa, noção, que prazer enorme estar aqui, podendo falar um pouquinho da minha história. eu tô muito feliz porque eu tava com no meu coração, eu já tinha pedido ao meu esposo o contato do seu e ele esquecia. Eu ficava assim, eu tenho que falar com a Solange. Aí eu falei, quer saber? Eu vou atrás. Aí eu mandei Você um, achou, me achei, achou. achei seu Instagram, mandei um direct e eu falei, agora eu vou, agora eu consigo. Solange, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, né? Até você ter 38 anos de idade, que é um marco importante na sua vida, o que Uhum. você fazia? Eu sei que você sabe algumas coisas que te contaram, você viu fotos. O que você fazia? Você era uma dona de casa, mãe de 2 filhos? Além de dona de casa, mãe de 2 filhos, eu era decoradora. Ah, você era Era decoradora. decoradora. Já tinha uma É, clientela. já. E também nós tínhamos uma molduraria. Nós fazíamos quadros, emoldurava quadros, sabe? Que legal. Então era um trabalho muito gostoso, edificante. Eu gostava do que eu fazia, Aham. E sabe? você tinha 2 filhos, a Daphne e o E o Diego. Diego, Eles estavam com quantos anos nessa época? quando eu tinha 38, Isso. 16 e 13. 16 e 13. Então, assim, Fase bem de adolescência, uma adolescência. fase que os pais acham ruim. Eu achei maravilhosa a adolescência, mas é desafiadora mesmo, né? Todo mundo fala que é um desafio ser adolescente, mas eu acho de acordo com como a gente conduz, né? Isso. E os filhos, e graças a Deus, eles estavam no caminho do Senhor. Então, acho que quando você cria um filho na adolescência com Jesus, é É diferente. diferente. Então, assim, tem os mesmos dificuldades, Claro. as barreiras, mas o caminhar com Jesus dá um refrigério. Muda bastante, né? Muda e como. E aí, eu tô falando assim, você lembra, te contaram, talvez quem tá acompanhando não nem entendeu o porquê, mas é porque quando você tinha 38 anos, né, foi em 2000, não foi? Foi em 2000, maio de Maio 2000. de 2000, você teve um baque, literalmente um baque, porque foi um baque no banheiro, você caiu, né, no banheiro. Caí. E aí o que aconteceu? Pois é, o meu marido me achou caída no chão, né? Ele viu o barulho e tudo, mas eu não sei te explicar realmente o O que que aconteceu. aconteceu? Ele me retirou lá do banheiro, olhou se eu tinha machucado alguma coisa, me chamou, eu respondi tudo. Até então ele entendeu que eu o reconhecia, mas olhou, ficou um tempo comigo acordada e fomos dormir. Só a surpresa Aparentemente um dele, desmaio, assim, né? um desmaio. Só que, para surpresa dele, quando eu acordei no outro dia, aliás, eu custei acordar, ele que me acordou, e eu olhei para ele e não identifiquei, não sabia quem ele era, aonde que eu estava. Ele ficou em pânico, né? Lembra muito aquele filme, você já deve ter assistido, claro, como se fosse a primeira vez, né? Com a É, Drew Barrymore. tem a diferença que ela todo dia acordava e lembrava do presente dela até o momento que teve o Aham. acidente, né? No meu caso, o médico foi lá em casa e quando nós retornamos ao hospital para verificar, fazer os exames, eles detectaram a perda de memória. E o que aconteceu para essa memória ter sido perdida? Até hoje nós não sabemos. Você Não acredita? sabe, não Não, sabe não se tem um você. diagnóstico Mas certo. você fez tudo? Fez tomografia? Fez ressonância? Ressonância, tudo. A suspeita dele, como eu tenho hemangioma, Aham. é que na parte cerebral tem alguma veia aí que atrapalhou a parte da memória. Porque eu voltei para casa com o comportamento de uma criança de 10 anos. Você via as coisas como se fosse Se uma uma criança. criança agia, falava como criança, andava como criança. Meu Deus, e queria se vestir como uma criança?
Tive várias fases, Jana. Eu falo que Deus, ele é tão bom porque eu perdi 38 anos, né, da minha idade. Porque, Em gente, vamos 2000, pensar, você zerou, né? É como se você zerei, tivesse desculpa. zerado. Imagina. É como se você tivesse zerado 38 Na minha anos. mente não tinha nada. A única coisa que vinha é que eu conheci o Marcos, vi os meninos lá e com a situação, o Marcos foi chamando a família foi chegando, pessoas todas estranhas para mim. Era como se você não conhecesse ninguém mesmo, né? Não, a única pessoa que eu tinha uma segurança era o Marcos, porque foi a primeira pessoa que eu vi e que me conduziu para o hospital. E que falou que era seu marido. Porque se não Justamente, falasse, você mas falava assim, eu o que esse homem tá também fazendo aqui em casa? não sabia qual que era a importância de ser marido. O que é ser mãe. Porque como se fosse uma criança. Ô, Jana, Agora, você eu reconhecia sua perdi minha casa? identidade. Você reconhecia sua casa? Tipo, aqui é meu quarto, aqui Nada, eu guardo minhas nada. coisas? Nada. Agora tem uns lances interessantes que a minha irmã ia lá para casa para ficar comigo, né, para tentar ajudar o Marcos a ver o que poderia ser feito. E uma vez eu cheguei para ela e falei assim: "Nossa, mas essa casa é bonita, né? Olha que quadro lindo". E assim, mostrava, eu não falava quadro, eu mostrava: "Olha, isso aqui é muito bonito". Ela virou para mim e falou assim: "Mas isso tudo foi você que fez. Você que decorou sua casa". E você Eu, não como lembrava? assim? Eu não entendia. Ela, você é decoradora. Foi a primeira vez que eu fiquei sabendo que eu era decoradora. Entendeu? E aí eu começava a ver algumas coisas, foi você que fez, mas como que eu fiz? Chegava num ponto que eu perdi a coordenação motora e na 8ª igreja, que eu sou da 8ª, eu já dava aula de artesanato para as mulheres lá. Nossa, e você de repente não tinha coordenação motora? Não, as alunas que foram lá em casa me ensinar. As Oh, alunas que que eu ensinei, linda. elas foram para lá. E na época estava aquela fase de fazer material com jornal, cestaria, você fazia uns canudinhos, e eu aprendi a fazer. E meu pai, a nossa família, né, minhas irmãs, a gente tem o dom artístico. E aí meu pai ficou aprendendo comigo para continuar me dando esse incentivo para eu fazer todos os dias um pouco. Nossa, teve um apoio muito grande da família. Da família tive. Nossa, do meu marido, dos meninos. Isso que eu ia perguntar. E seus filhos? Porque você conseguia ler. Eu vi uma entrevista que você disse que ler você conseguia, mas escrever não. Ele foi descoberto assim que é interessante que às vezes eu vi os meninos chamando mãe e eles não ouviam a resposta, né? Eu não entendia que eu era a mãe e que a mãe, quando chamasse, teria que responder. Era tudo muito assim, tinha que detalhar as coisas para mim. E aí, hoje eu entendo que quando eu virava e que via que eu estava igual, porque eu gostava era de ficar com eles brincando, conversando na linguagem deles. Igual você falou de roupa, eu gostava de vestir a roupa da minha filha. E aí você tinha o seu armário e você não queria vestir, você achava tudo de pessoa mais velha. Minha filha com 16 anos, minhas irmãs tiveram que fazer um jogo de cintura, né? Pega uma blusa dela com uma calça de e corpos diferentes, né? Então, teve que julgar algumas coisas assim para me vestir. E na minha cabeça, se ela estava de jeans e tênis, eu também tinha que estar. Eu tinha que vestir igual. Ela também era sua referência, né? Porque você se via como ela. Justamente. E qual dessas coisas que você teve que reaprender que você acha que foi mais difícil? Primeiro foi o andar. Ah, porque você não conseguia andar? Eu andava toda desengonçada como criança. Como criança. Não devia ser bem andar de salto? Não. Então, eu lembro que eu tive todas as fases de criança, tive a fase de adolescência, de jovem, de adulta, de mãe, de esposa e me tornar mulher. Meu Deus. Eu falo que Deus é maravilhoso, porque eu perdi todas essas minhas fases. Quando eu perdi a memória, eu já era casada, mãe de 2 filhos, né? Então, assim, eu pude vivenciar cada uma dessas fases. E cada uma dessas fases aparecia alguns detalhes que os médicos, os psicólogos, neurologistas identificavam a minha fase. Então, quando eu estava nessa fase de querer vestir igual minha filha, eu estava na adolescência. Ah, você estava... Agora, como é que foi ser uma adolescente, mãe de adolescente? Porque na sua cabeça você era adolescente. Mas eu não era mãe de adolescente. Eu era amiga da adolescente.
Então, eu não teve me via como mãe de adolescente. naquele período ali, então você não estava num papel educativo. Não, pelo contrário. Quando uma vez eu via toda hora meu filho chamando de mãe, a Daphne também chamando. Aí um dia eu perguntei para minha irmã, o que mãe faz? Porque eu queria fazer. Você nem Porque sabia. aquilo já estava me incomodando, não pela função, mas chamava e eu não respondia. E eu sabia que era comigo. E um dia o Diego estava fazendo exercício. Aí eu cheguei para ele e falei assim, o que a mãe faz? A mãe ajuda o filho a fazer dever. Aí eu sentei. Diego, você era esperto, Diego. Aí eu sentei com ele para fazer. Aí que eles viram que eu não sabia escrever. Ah, foi assim que viram que você não conseguia escrever. Descobriram que eu não conseguia escrever. Aí eles perceberam que eu não sabia somar, não sabia dividir. Gente, você teve que aprender. Eu falava um português muito ruim. Minha filha é boa no português. Ela te corrigia. Começou a me ensinar mãe, não é a nós conjugar os vai, verbos. mãe, é nós vamos, mãe. Sabe aquele eu vou fazer, então a gente tem que conjugar direitinho. Aí, mãe, é assim, eu faço. Gente, e foi muito difícil tanto para o Marcos quanto para os seus meninos, né? Porque, de repente, bagunçou a vida deles toda também. Totalmente. Quer dizer, então, a sua assim, estava totalmente em branco, sua página em branco, mas a deles bagunçou toda. Os papéis foram invertidos, né, Jana? Eles tinham mais, eu tinha eles mais como referência, não digo de pai e mãe, mas do que de filhos. Eles não me tinham como filhos, eles me ensinavam mais do que eu a eles. Nossa, mas você tinha semeado um amor ali, né? Naqueles 16 e 13 anos, né? Você tinha semeado muito amor para receber de volta, né? Justamente. E uma das coisas que mais me chamou a atenção. A minha fase de criança, eu imitava as pessoas. Criança gosta, né, de imitar. De fazer, como é que fala? Remedar, né? Que a gente fala, ficar remedando. Às vezes eu achava uma pessoa ia lá, falava de um jeito, eu copiava o jeito de falar. Aí você ficava uns dias falando igual aquela pessoa. O jeito de andar eu imitava. Então, assim, uma das coisas que eu não conseguia imitar eram os olhares deles. O olhar do Marcos, do Diego, da Daphne era diferente para mim. Eu não conseguia fazer igual. Não conseguia. E teve uma fase que os médicos falaram para o Marcos falar de família para mim, para que eu entendesse um pouco. Quem sabe eu conseguiria focar no que ser mãe, entender o que é esposa. E nesse apresentar família, explicar, falar que a Daphne era minha filha, olha como é que ela parece com você, isso foi pior para mim. Foi pior? Porque eu não conseguia identificar nenhuma semelhança. A minha mãe, por exemplo, das filhas, eu é que pareço mais com ela. Não via semelhança nenhuma. Porque para mim tudo era 880, sabe? Ser igual era ser idêntico. Igual uma criança entende, né? É assim ou é assado? É. E por que você não achava sua filha parecida com você? Porque eu tinha essa marca no rosto e ela não tinha. Como que ela era parecida? Aliás, eu achava que eu não parecia com ninguém. Isso foi outra coisa, né? Porque você chama hemangioma. É de nascença. E são vasos, né, sanguíneos. Vários, novelo. Que acumula numa região. Deve ter sido, na época de criança, uma situação que você teve que aprender a lidar. Ou foi fácil? É uma história que eu não posso te contar. Você não sabe, né? Eu não posso te dizer. Tem hora que às vezes eu me deparo assim, será que eu tive muito complexos? Será que eu tive bullying? O que a sua família conta pra você? Seu pai, suas irmãs? Hoje minha mãe já faleceu e eu ainda tive esse privilégio de conhecê-los, meus pais, aproximar deles 9 e 7 anos. Que legal. Que eu tive Deus é bom. 13 e 15 anos. Já tem 9 e 7 que eles faleceram. Mas, então, muitas das coisas que eu perguntava à minha mãe, por curiosidade, eu percebia que ela se sentia culpada. Oh, por quê? Minha filha, que eu falava que eu queria saber quando eu estava na fase de buscar um tratamento para este hemangioma, que o Marcos percebeu que eu estava me sentindo diferente, que eu não era igual. Ele falou, nessa segunda fase? Segunda fase, porque quando eu comecei a namorar o Marcos, eu estava nessa fase de buscar tratamentos para esse hemangioma. Então, ele me caminhou muito comigo nessas buscas, sabe?
E ele achou, vamos de novo, né? Vamos Nossa, com que ela paciência, de novo. né? Porque ele já sabia a resposta. Mas ele não queria me dar a resposta. Ele queria que eu mesma encontrasse a resposta. Mas nessas eu ia perguntava à minha mãe por que eu tinha essa marca e as minhas irmãs não tinham. E hoje eu entendo isso muito maior, porque na época eu não tinha esse amadurecimento que eu tenho hoje. Essa pergunta eu fiz ela sofrer. Porque ela não podia resolver, que ela virava assim, minha filha, eu fiz de tudo. A defesa dela, né? Eu tentei de tudo. Nós fomos até para São Paulo fazer tratamento, mas não teve jeito. Você tomou um tanto de remédio, você fez isso. Então eu via que ela se sentia como se ela fosse culpada de eu ter nascido assim. E aquilo não é que me incomodava, eu não tinha complexo, não tinha. Eu só queria entender por que eu era diferente. E como que eu conseguia ser igual na minha cabeça. Se eu tirasse, eu ia ser igual a todo mundo. Entendi. Então, assim, foi a busca disso e eu não consegui respostas médicas, né, para a solução. E o Marcos falou que a única pessoa que poderia responder era Jesus. Falou assim, tem Jesus que pode te dar uma resposta. E na minha cabeça eu ia encontrar no consultório médico, marcar uma consulta com Jesus. Ele é um médico, mas ele não marca horário. Que médico, viu? Que médico. Mas foi difícil para ele me explicar, né? Que Jesus era invisível. Você estava com uma mentalidade aí de que idade, mais ou menos? Criança para adolescência. Ah, tá. Então, assim, eu tinha os picos de adolescência, voltava na infância, às vezes sempre regredia. Tinha algumas fases de retorno. Mas ele me falou, como eu não tinha outro recurso, que todos que eu fui, eu recebi um não, vai ser difícil eu ir e conversar com o invisível, mas dizem que eu posso sentir a presença dele como o vento, então eu vou arriscar. Eu achei que ia ser rápido, porque ele contou uma história do nosso filho Diego, ele teve leucemia, com 2 aninhos e meio de idade. E Jesus curou ele em 4 dias no hospital, sem nenhum tratamento. Na minha cabeça que eu ia conversar com o invisível 4 dias. Em ia 4 acontecer dias, a mesma coisa. Ia resolver o meu problema. Foi essa a minha expectativa. E aí não aconteceu? Não aconteceu, mas o Marcos foi muito sábio de me falar que ele eu continuaria buscando, que ele me responderia. Não tinha data certa. O do Diego foi 4 dias. Cada um é uma data. E eu fui continuando. Eu não tinha outro recurso melhor do que esse. E continuei conversando com Jesus. E um dia, Jane, eu estava no quarto. No quarto que se dizia que era meu. Né? Você não identificava como sendo seu. Não, era o quarto que eu dormia. Apenas isso. Eu ouvi uma voz. Eu abri os olhos porque eu estava orando, ajoelhada. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, não via ninguém. E a voz persistia. E falou comigo assim, filha, por que você preocupa com a sua aparência? Antes de você estar no ventre da tua mãe, eu já te programei. Eu já te criei. Eu te fiz desse jeitinho porque era desse jeito que eu queria. E falou comigo que gostava de mim do jeito que eu era, tanto por dentro como por fora. Saí correndo atrás do Marcos, meu porto seguro. Tô ouvindo voz, mas não achei ninguém no quarto. Eu acho que é o médico invisível. Eu não achava não, mas ele foi e falou comigo. Ah, que era? O Espírito Santo de Deus te visitou, falou com você. Jesus quis te dizer quem que você é para ele. E aí trouxe paz para o seu coração? No início eu ainda fiquei assustada, mas olha como é que Deus faz. Com o tempo eu me olhava no espelho e já não me via com a mancha, com hemangioma. Que legal. E eu comecei a olhar e me amar do jeito que eu era. Aceitar na realidade quem eu era. E aí eu percebi que os meus olhares que eu não conseguia copiar o Marcos e os meninos, eu conseguia já transmitir para eles. Então, o que faltava, Jana, era Jesus habitar na minha vida novamente. Porque você teve que aceitar Jesus de novo, né? Aceitei ele 2 vezes, eu sou privilegiada. Aceitei sem desviar. Essa é boa. Mas aí eu tive esse encontro com Deus. E eu comecei a me amar, a me aceitar. Então, eu vi que Jesus me respondeu, não do jeito que eu queria, porque ele sabia que ele podia ir mais além.
o fato de tirar essa marca no rosto não quer dizer que eu ia ser a Solange, filha do Deus Altíssimo, né? Agora, o estar com ele aqui dentro me transformou. Então, começou a ter amor na minha vida. Eu comecei a olhar as pessoas de forma diferente. E você sentiu como essa marca ela acaba te aproximando das outras mulheres? Porque você sabe, a gente tem uma cultura que é muito perfeccionista, né? Que exige muito das mulheres especialmente. E aí você, nesse processo de se amar, se aceitar, hoje, agora, com toda essa bagagem, você entende como isso também te ajuda a levar esse amor de Deus e fazer elas se aceitarem também? Eu nunca foquei nisso, porque eu não me vejo diferente. Isso não é importante, né? Não, Jesus me curou de uma forma que eu não me vejo diferente das pessoas, né? Eu percebo, às vezes, olhares diferentes para mim, porque as pessoas assustam. Da mesma forma que você vê uma pessoa com uma bengala, com uma cadeira de rodas, você leva aquele susto, mas passa. Então, isso para mim é normal. Mas o fato de eu chegar às mulheres, a chegar a casais para falar de Jesus, não por causa do hemangioma, mas sim pela identidade que eles precisam de ter. Né? Eu estava atrás de uma identidade que eu não tinha, estava perdida. Eu não sabia quem era Solange mais. Ou seja, não era só uma marca, é a marca maior que era ter a promessa, né, de Cristo na sua vida. Porque para mim, ser alguém era ser igual às outras, né? Aí quando eu comecei a ter essa intimidade com Deus, não é por aí. Você tem que ser quem você é, do jeitinho que você é. Porque Jesus te agradou. Olha para você ver. Você é bem diferente de mim. Mas Deus te fez assim porque Ele precisava da Janaína no podcast mais, no Elegante sempre. E quantas vidas você tem feito influência? Cada uma com o seu jeitinho, com né? Com o seu jeitinho, né? Se você é alta, baixa, magra, loura, morena, é desse jeito que Ele te escolheu. Verdade. Né? E você constituiu sua família, você encontrou um homem que te amasse do jeito que você é, seus filhos te amam do jeito que você é. Então, assim, eu sei que meus filhos não perderam o amor por mim. Eles estavam confusos da mesma forma que eu estava. Chegou uma amiga para nos ajudar e ela chegou lá, ela morava no Espírito Santo, aí ela chegou e falou assim, não, vou levar o Diego para viajar comigo. Era férias. Vamos lá fazer mala. O que é fazer mala? Eu não sabia nem como fazer a mala. E ela muito assim, extrovertida. Vem cá que eu vou te ensinar. Não levou a sério, porque algumas pessoas, as perguntas que eu fazia, você percebia o olhar assustado. Tipo, você não sabe disso? Ou às vezes, meu Deus, que pergunta que eu fiz, não deveria ter feito. Não é? Mas foi tranquilo. Eu tive um apoio muito grande da minha família, né? Da família da igreja, tive um apoio muito grande. Então, assim, eu consegui caminhar. E com o tempo até eu conseguir identificar como mãe, como esposa e voltar a ser mulher, serva de Deus. E aí, então, tudo foi novo, né? Conhecer Jesus foi algo novo. Foi. Você teve que começar a ler a Bíblia de novo? Como que foi esse processo aí com Deus? Eu tenho uma Bíblia que é um xodozinho. Porque eu era aquela criança curiosa, né? Que queria saber de tudo, porque eu não sabia de nada. Eu acho tão legal que você falou, eu era aquela criança, era uma criança de 38 anos. E queria saber de tudo. E imagina, toda hora o filho, quando perguntar, por que isso? Porque aquilo cansa, não cansa? Imagina uma pessoa adulta. Hoje eu entendo essas crianças. Pergunta porque quer saber, curiosidade, né? Mas o Marcos devia estar exaustivo, né? E quando ele percebeu que eu sabia ler, ele começou a me apresentar livros para tirar essas curiosidades. Então, eu li muito, muito mesmo, sabe? Você pegou gosto porque tinha muita resposta, né? Eu queria devorar os livros. E aí, uma desses livros foi a Bíblia. Só que ele me apresentou numa linguagem que eu não entendia nada, porque era uma criança que estava lendo, né? Aí ele me apresentou o dicionário. Vou te explicar, quando você não tiver dúvida, você pega aqui a palavrinha e lê.
mas era muito trabalhoso. Eu não conseguia entender um livro, por exemplo. Aí ele me deu a Bíblia Viva. Devorei. Que é uma linguagem contemporânea, Rápida, né? Fácil. rápida, uma linguagem fácil. E a linguagem que eu conseguia entender. Então eu lia devorando a Bíblia. E quando os médicos descobriram a facilidade de leitura, eu falo que eu não sei se foi falado de propósito, porque ele tentava, o neurologista, muitos exercícios para a memória, para me trazer, tentar puxar a memória de volta. Mas ele fala assim, tudo que você lê e gostar, você conta para 3 pessoas. Então, eu não sei se eram os 3, se eram os filhos e o marido que já estavam ali, ou se tinha um contexto de 3 vezes mesmo você contar. Então, minha filha, as histórias da Bíblia eu tinha que contar para o Marcos, contar para os meninos. E quando os meninos não estavam, o Marcos tinha que ouvir 3 vezes. 3 vezes? Peraí que eu só bati uma meta. Eu era muito obediente. Falava, eu cumpria. Então, assim, eu lia e contava. E você sabia dirigir? Você sabe se você sabia dirigir? Sabia, eu já tinha carteira. Aliás, tirei primeiro que o Marcos. A minha carteira, você acredita? Eu tinha um desejo muito... Isso minha mãe falava comigo. Eu falava assim, quando eu completar 18 anos, a primeira coisa que eu vou fazer, faço hoje, amanhã já vou tirar minha carteira, já vou preparar os documentos. E assim a mamãe falou que eu fiz, sabe? E aí você teve que reaprender a dirigir? Foi. Tivemos várias histórias engraçadas. Porque o Marcos, ele chegou um tempo que ele, na época que aconteceu isso, ele trabalhava no sul do país. Ah, ele não ficava em casa. Não ficava, ele vinha de 15 em 15 dias. Meu Deus, como que ele fazia com uma criança grande em casa? Não, aí ele pediu, né? Porque não dava mais para continuar. Aí a empresa permitiu que ele fizesse o trabalho dele na região de Minas, onde que ele pudesse ir e voltar todos os dias, por um período até a coisa amenizar. Então ele começou a fazer isso. Ele deixava a comida pronta para os meninos aprenderam a ir para a escola sozinho e voltar, porque às vezes ele levava, mas voltar eles já tinham que aprender. Mas e a Solange? Sozinha. Como é que você deixa uma criança sozinha? Vai fazer arte. Aí no início teve a contribuição da família, né? Meus pais, minhas irmãs revezando. E chegou um período que meus pais dormiram, porque era cansativo ir e voltar todos os dias. Mas o Marcos viu que estava atrapalhando a vida de todo mundo, né? Em prol de mim. Então, ele resolveu me levar para viajar. Ah, daí você ia com ele. E nessas viagens, uma dessas, ele falou... Eu perguntei sobre dirigir. Ele falou assim, você sabe dirigir. Um dia eu te ensino. Ah, pronto. Não dei sossego para ele. Criança, né? Vamos aprender a dirigir. Ô, Jane, tem tanta coisa engraçada. Porque, às vezes, ele ia viajar... Vai chegar? Tá chegando? Igual criança Tá chegando. mesmo. Aí ele ainda brincava que ele fazia isso com os nossos filhos. Conta quantas vaquinhas brancas que você achar. Ele teve que ter muita paciência, né, Solange? Aí eu tô assim, o que é vaca? Meu Deus! Aí ele, volta tudo. Vaca é aquele bichinho lá em cima. Então vamos lá para você me apresentar a vaca. Eu queria conhecer a vaca de perto. Não tem condições, meu bem. Olha onde está a distância. Para mim, isso não alterava nada. Não, você então, queria. Ele teve que me levar numa fazenda que tivesse animais para me mostrar a vaca. Aí eu fiquei satisfeita. Então, nessas que eu queria aprender a dirigir, aí numa cidade bem tranquilinha que nós estávamos, ele fez. Falou, então, vão aqui, não tem perigo, vão. Aí começou a me ensinar. É engraçado que tem certas coisas que parece que o cérebro não esquece, né? Você não tem a memória, mas eu aprendi rápido. Então, não sei se dizer se é porque eu já sabia, porque tudo que me ensinava eu aprendia rápido. Então, não faz sentido. O neurologista falou que eu comecei a exercitar os 2 cérebros. Os 2 lados. Os 2 lados do cérebro. Antes eu tinha, igual, por exemplo, na época anterior... Eu não era muito boa de cozinha, não gostava de cozinhar. Agora, nessa fase, já é tranquilo, domino fácil. O Marcos me ensinou muita coisa, minha mãe. Então, assim, foi tranquilo. Todo mundo teve que ter muita paciência, né? Vamos pensar assim, seus filhos, eu fico imaginando, porque eles estavam numa fase que eles queriam
aquele papel de mãe, e eles tiveram que ser um pouco mães, né? Mãe Aí e pai. teve vó, teve tia que ajudou, né? Foi um grupo, né? Te ajudando. Para orientá-los, mas não era fácil, né? Ver a mãe desse tamanho agindo de forma igual a eles, ou menor ainda, né? Numa fase menor. E teve alguma coisa que você foi fazer que você falou, parece que eu sei fazer isso? Alguma vez você sentiu isso? Olha, já aconteceu alguns lances de eu estar em algum lugar e perguntar ao Marcos, eu já estive aqui? Você teve uma sensação? Sensação. Aí ele fala assim, comigo não. Aí tem pouco tempo eu estava conversando com uma pessoa, ela falou assim, ué, mas pode ser que você esteve naquele lugar, não com ele, com outra pessoa. Mas aí ela também falou assim, mas isso a gente também sempre tem, às vezes a gente está no lugar, parece que eu já tive essa cena aqui. É um déjà vu, né, que a gente fala, que parece que eu já vi essa coisa eu acontecer. não considero que assim, foi uma memória que eu tive e que eu vou ativar. Então, não considero. Você já conheceu a história de alguém que viveu isso? Você pesquisou na internet, descobriu alguma história semelhante? Me falaram de um livro que chama Para Sempre. E parece que tem um filme, eu ainda não assisti, que é de uma história de um casal que tiveram um acidente. E a menina perdeu a memória, mas ela voltou no tempo de namoro dela com outro cara, não com o marido. Nossa, ainda bem que você não aconteceu isso. Senão o Marcos não ia gostar disso. Não, mas é mais ou menos essa história, entendi. Sabe? Agora, e a relação sua com o Marcos? Porque você teve que aprender a amá-lo de novo. Tive. Ele teve que, na realidade, ele que teve que me conquistar de novo, né? Ele teve que te reconquistar. Me reconquistou. Você chegou a falar assim, não sei se eu queria ficar com ele, não sei se eu gostei dele, não. Ou você criou uma dependência também ali que já... eu criei essa dependência dele e nunca passou na minha cabeça que eu poderia ter oportunidade de querer ter outro, sabe? Já bem, Marcos. Ela nem cogitou isso, ela estava muito menina ainda. Né? E o carinho que ele tinha, sim, o amor supria. Cativou você, né? A única parte que para ele eu acho que foi muito difícil foi a parte sexual, né? Porque você, na sua cabeça, era uma criança. Ele não me tocou nesse período. Quanto tempo? Ele não gosta que eu fique falando de tempo, mas foi muito tempo. Para não deixar esse não, Marcos, passou um aperto, né? Não, mas foi muito tempo. Foi muito ele tempo. Assim, desnecessário. Ele teve o tempo de esperar. Ele né? Conseguiu aguardar mas você. Que foi mais de um ano, foi. E ele ficou ali bravamente te ajudando, né? Me ajudando. Então, assim, quando aconteceu, ele foi maravilhoso. Eu falo assim, foi melhor do que a lua de mel? A primeira ou a segunda? É bom que mas, você assim, tudo você pode falar, foi melhor, agora eu tô melhor, gente, agora eu tô melhor. E foi uma pergunta que muita gente me falou, você é melhor agora ou depois? Eu falei assim, ué, quem tem que responder não sou eu. São os outros, né? E aí eu comecei a fazer essa pergunta para algumas pessoas. O que as pessoas dizem? Você tá bem melhor. Que legal. Mudou demais. Eu acho que você melhorou muito. Eu acho que pelo fato de eu estar usando as duas partes do cérebro, leva essa vantagem, né? Uau, você voltou super potente. 220 por hora. Uau. E aí, de lá pra cá, isso tem quantos anos, então? Tem 22 anos. 22 anos. Você já tá quase... daqui a pouco você vai fazer um equilíbrio. Você vai chegar, quando chegar a 38, você vai falar assim, agora eu balancei aqui. Agora é interessante que a cabeça ainda é jovem. Você tá com 22 anos. Hoje eu ainda sinto, agora eu tô começando a sentir o cansaço físico. Porque eu, até pouco tempo atrás, tudo que me dá, eu faço aventuras, gosto disso. O Marcos que tem a dificuldade de me acompanhar. E a sua mente, imagina, ela tá com 22 anos. 22 anos. Gente, eu lembro eu com 22 anos, casadíssima, recém-casada. Pois é. E você... Então, sua mente ainda assim quer aprender muitas coisas, você quer fazer muitas coisas. Há uns tempos atrás, né, vamos dizer, quando eu tinha 10 anos de idade, eu queria aprender tudo, aprendi tudo. Jana, eu fiz curso de tudo que você Conta umas coisas assim diferentes pra gente fazer. Pra começar, eu queria ser a dona de casa, né? Que eu não era. Quando eu me tornei mulher de novo, falei, agora eu dou conta. No período que eu ainda estava, né, bem conturbada, minha mãe levou a faxineira que era da família lá para casa. Era tão engraçado, porque ela ensinou a fazer a faxina grossa. E mamãe
põe ela para te ajudar, para você ensinar para ela. Aí todo dia eu queria fazer a faxina grossa, que eu achava que tinha que ser feita. A casa mais limpa era a sua. Aí a mamãe, não precisa. Aí então tinha que explicar direitinho. Tinha que ser muito didática, né? Para que eu entendesse dessa forma. E aí você fez curso de quê, assim, que eu falei, cursos curiosos? Eu quis fazer cursos de culinária, de lavar, de passar para conhecer tecido. Olha, você foi a fundo. Fui. A fundo, para passar roupa. Então tem gente que fala assim, nossa, detesto passar roupa. Eu amo passar roupa. Ah, eu também. Amo, mas eu amo por um motivo. Qual? Vamos ver se é o mesmo. A pessoa que eu converti através dela, a irmã Neném, ela chamava Leonídia, faleceu ano passado. Olha. Ela foi lá em casa e ela teve a oportunidade de me contar algumas histórias minhas quando eu conheci Jesus através dela. E é uma das coisas que ela falou que me ensinou foi passar roupa orando por cada peça de roupa. Então ela contou isso de novo para mim, sabe? Então eu tinha, para quando eu aprendi a passar o jeitinho, certo, camisa social, essas coisas, eu até hoje eu não dou esse meu privilégio para ninguém. Eu passo a roupa orando por cada peça. Gente, olha o que ela falou aqui. É porque eu amo passar roupa, eu faço exatamente o que você está falando. Eu oro em cada peça. Eu estou admirada que foi isso que te cativou a passar roupa. Mas eu gostei da frase que você disse. Eu não abro mão desse privilégio. Porque é maravilhoso você poder... Eu fico imaginando assim, imagina seu marido vestindo uma roupa já ungida. Ungida, é isso. Por é isso Deus, que eu sempre eu falo, gente, é? Quando você faz as coisas da casa, você tem a oportunidade de abençoar. Eu tenho um costume, sabe, Jana, de ao acordar, eu não consigo levantar da cama sem antes conversar um pouquinho com o Papai do Céu. Né? Que legal. Então, depois que eu levanto, faço a minha higiene, eu faço a ronda da minha casa. Olha, conta pra nós, como é a ronda dessa casa? Essa eu não faço. Eu vou em cada canto da minha casa e oro, pedindo a Deus para abençoar cada cantinho. Ai, já vou começar a fazer, Solange. É uma delícia, é uma sensação tão gostosa que você vai na sala de televisão. Ô Senhor, que essa televisão, quando for usada, que seja para a glória do Senhor. Para edificar, abençoar. Que ninguém venha ligar para coisas que não atraem os olhos do Senhor. Vou lá no escritório, Senhor, quando eu estiver aqui lendo a Bíblia, meu marido, o cantinho dele, eu o meu, que o Senhor abençoe a nossa vida. Fala conosco aqui neste lugar. Gente, que lindo isso. E que as pessoas entram aqui, mulherada, sintam vamos fazer presença. isso, hein? É uma delícia. Você vai na cozinha, aí eu já vou preparar o café. Você abre a geladeira, você glorifica a Deus que você tem alimento para comer. Que bênção, os alimentos já saem abençoados. A gente tem o costume de o alimento entra na nossa casa já orado. Quando eu vou ao supermercado, eu já começo a comprar orando. Para não fazer mal. Se tiver coisa aqui que você não quer que eu leve, você faz a gente tirar. Aí eu chego em casa, meu marido, você já orou? Já. Vamos orar de novo. Você contou o negócio? Heranças que nós aprendemos com a irmã Leonídia. Essa irmã que faleceu ano passado. Você contou um negócio que a gente criou o hábito de higienizar as coisas na pandemia, né? Depois a gente foi relaxando, foi ficando mais seguro. Mas no começo, aquele pânico, né? Nossa, higienizava você até louvava, né? Até o entregador você higienizava, que era para garantir. E era aquela paciência, né? Hoje é de qualquer jeito. Vai lá, tá bom, já tá beleza. E uma coisa interessante que a Bispa Dani, da Power Church, conversando com ela um dia, ela falou assim, não, eu gosto de orar pelos alimentos todos, porque às vezes se alguém não tiver na refeição na hora, já está abençoado. Na hora da oração, vai que a pessoa chega depois, então ele já está abençoado, oramos. Agora você levou isso para uma outra atmosfera, um outro nível. Vamos orar pela casa toda. Uau, gostei demais. E isso são coisas que você aprendeu, claro, já na sua nova fase. Eu falo que eu sou privilegiada de ter 2 vidas, mas 2 vidas bem ensinadas. Não, você vai ter 3, né? E você tem a terceira que nos aguarda, né? Verdade, essa daí... Você bateu o recorde de 3 vidas. Essa daí, não abro mão dela, não. Pois é, e aí você teve esse privilégio de 2 vidas. Porque a irmã Leonídia teve esse carinho de me visitar. Que bom. Ela foi minha mãe na fé e continuou sendo. Ela falou assim, ela perdeu a memória, voltamos. Começar tudo de novo. Então, assim, as coisas que ela... Porque eu chegava e falava assim, me conta como que eu era.
Por que eu Oh. te procurei? Por que eu queria você? Por que eu vim parar aqui na sua igreja? E na hora que eu perdi a memória, eu já não estava mais na igreja dela, né? Mas ela foi lá até você. Eles foram lá. Eu não tinha perdido o vínculo com Ah, eles, sim. Uhum. né? Então, quando aconteceu, eles ficaram sabendo. A igreja quase toda foi lá em casa, sabe? E é tão engraçada a forma de apresentar, né? Esse é fulano, Beltrano, e você olhava, não Não identificava vinha nada, com né? ninguém. Até hoje eu encontro com alguns deles, eles acham que eu já voltei, né? A minha memória. É, porque agora você, né, faz tantas coisas, tudo, uma vida adulta. Quer dizer, Graças a Deus, sou normal, né? assim, uma vida normal, né? Hoje mesmo eu estava conversando com uma amiga e eu falando de neto com ela. Aí eu falei assim, nossa, foi um aprendizado para mim. Ter os meus netos foi eu reviver Oh. os meus filhos, que eu não tive isso. Foi criar uma memória, né? Aí eu falo assim, não, será que eu fazia isso? Que delícia, assim, você poder, né, cuidar de um bebezinho de É, novo. e aí as pessoas ficam assim, não, porque eu sou uma vovó declarada, né? Vovó coruja. Mas é tão gostoso. E ao mesmo tempo eu falo assim, eu perdi isso, estou vivendo agora. Você fala de uma perda, né? Você tem quantos netinhos? Tem um casal, Um só da casal. Daphne, A o Daphne, Diego que e é a a mais velha. Natália. Se Deus quiser, ainda vão me dar essa Já alegria. tá casado, então, Então, Diego. todos dois casaram na mesma época, já. Sério? Nossa, Casaram em 2012. A Daphne em maio, o Diego em julho. O ninho ficou vazio rapidinho, rapidinho. você teve que lidar com isso, né? Lidar com perdas, né? A perda da memória, daí dali 12 anos os filhos já Mas casados. Deus me treinou. Olha como é que Como que Deus ele te não te treinou? deixa. Na época que eu perdi a memória, o Diego jogava futebol no Cruzeiro. Ah, ele era profissional. Ele estava No Júnior. nas crianças ainda, No né? Júnior. Uhum. Mas aí o que acontece? Depois ele foi contratado para ir para Marília, para Brasília. E aí ele foi morar lá, né? Ah, então já teve Então eu já tive um afastamento. desligamento dele. E coincidiu quando ele foi para Brasília, a Daphne recebeu uma proposta de trabalho em Goiânia. Aí eu fiquei sem os dois por um bom período. Então eu falo que ali foi um treinamento. Treino, né? Que eu sentia a falta deles, porque, querendo ou não, eles eram tudo para mim, né? Apesar de eu já estar caminhando de uma forma bem melhor do que era, mas os três eram minha referência. Sua segurança, né? Meu Seu porto elo, seu seguro. porto seguro. Então, assim, depois quando eles casaram, eu falei, não, acabou também, né? Agora não tem jeito. Mas Deus foi tão bom que eles não se ausentavam tanto, vinham com muita frequência em casa, sabe? E aprendemos, né? Eu e o Marcos aprendemos a lidar Com esse e ficar vazio. junto. E como é gostoso. Eu trabalho muito com casais, além das Sim, mulheres. das mulheres, né? Então, como que é bom você preparar o seu relacionamento com o seu cônjuge, porque na hora que os filhos crescem e a tendência das mães é cuidar dos filhos e esquecer do marido. Verdade. Isso é muito importante que você está falando. E aí o que acontece? Quando eles casam, o ninho vazio, ficam dois estranhos na casa. Que não conversam, que não tem assunto, E, que não tem nada em comum. E é o que a gente viu muito na pandemia, né? Muitos divórcios, né? Famílias estranhas em casa. Porque o ativismo era muito grande e aí começavam a não entender, não compreender, a se chocar por estar juntos, que deveria ser prazeroso, né? Estar juntos. Então a gente precisa de cuidar do seu casamento, né? Cuidar do seu cônjuge, ser amoroso, porque tem mulheres que ficam assim, ai, não vejo a hora de ficar livre do marido e trabalhar, ou às vezes o marido fala, não vejo a hora de não voltar para casa, Ou de arruma ter motivo, que né, para não ir para para casa. para chegar tarde, e sendo que é uma construção, né? As pessoas precisam de construir essa união da melhor maneira possível. E graças a Deus que nós tivemos isso. Vocês são uma referência, né, de casamento.
por essa história, mas não só por ela, porque essa história fala muito do Marcos também, né, da paciência dele, mas tem você também se empenhando, porque eu vejo na sua fala assim, o que uma mãe faz? O que uma esposa faz? Houve um empenho seu de falar assim, eu tenho uma família, eu tenho que descobrir isso aqui, né? Agora, sabe, Solange, eu queria comentar porque quem está nos acompanhando, muitas pessoas estão lidando com perdas, né? Perdas na família, ou então no casamento mesmo, estão num momento desafiador, pensando talvez em desistir, largar tudo. Eu sempre falo assim, gente, o trabalho de fazer outra coisa é melhor você reconstruir, né? Pegar as ruínas do casamento e reconstruir, E é né? possível, né, Jana? possível. Eu sou esse exemplo. Eu tive que refazer a minha vida, né? Eu tive que reaprender. É um tanto de ré aí na minha vida, né? Ré. É o próprio podcast que é, você pode recomeçar, você pode reconstruir, você pode refazer. E eu tive que reconstruir a Tudo. minha história, né? O fato, eu acho que o caminhar com persistência e com excelência e ter com quem você pode contar, uma das coisas que a gente não pode desistir é de Jesus. Porque se você desistir do seu marido, desistir do seu filho, Jesus pode restituí-los. Ou se eles desistirem de você, ele traz de volta. Jesus traz de volta. Porque, gente, não tem como. Tá tudo no manual. Tá tudo no manual. Você leu, gente. Ela leu na versão facilitada ainda. Ela sabe. E hoje já li em outras versões. Outras versões. Com certeza. Porém, o que eu vejo que eu não consigo entender. Vamos falar de mulher para mulher. Sim. Né? Marisa não está nos não patrocinando, está, mas poderia. Está. Marisa, patrocina. Tem chances. Eu não entendo por que essas mulheres não lê a Bíblia. E se lê, aonde que elas pulam essas partes principais. E até os homens também. Também. Porque fala que a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Com a nossa força, com o nosso entendimento, com o nosso pensamento. Não é? Sim. Por que a gente não obedece? Fala que a gente tem que amar ao próximo. Como assim? Então, quando eu vejo que um casal não está em entendimento, a única coisa que eu posso dizer é a ausência de Jesus e a ausência de amor dele próprio. Porque se você se ama, você consegue viver com qualquer outra pessoa. Você acompanha casais e você vê os problemas. O que eu vejo também muito é assim, é um jogo de acusação. Eu não faço porque ele também não faz, ele não me ajuda, ele não faz nada, ele não sei. É um troca... Na Bíblia não fala quem tem que dar o primeiro passo. Exato, isso. Eu queria não que você falasse disso. Mas todo mundo quer que o outro dá o primeiro passo. Aí fica com essas picuinhas. Um jogo de empurra, né? Que quem sofre, primeiro, é você mesma. De não ver as coisas caminharem. É simples, casamento é simples. Como Jesus é simples. Olha para você ver qual foi a primeira festa que Jesus foi. Casamento. É porque ele acha isso importante, senão ele não iria. Verdade. É importante a união. Ele fala que nós vamos unir, tornar uma só carne. E o que você diz para essa mulher que está nessa picuinha, nessa rusga toda com o marido, não falar ele não muda, ele é um cabeça dura. Ele não vai mudar. Ele não vai mudar. Começamos bem, já começa daí, já trago verdade. Se você tá achando que ele vai mudar, não, muda você. Exato. Porque quem pode mudá-lo é Jesus. Essa parte você deixa para ele. Então você só tem duas coisas para fazer: cuidar de você, de buscar quem você é na palavra de Deus e ter intimidade com ele. O resto ele faz. Você está perdendo tempo, não sei quanto tempo, de tentar mudar seu marido, mudar seu filho. Você não vai conseguir. Dê bons exemplos para os seus filhos. Isso é importante. Isso é importante. A gente tem que filho, ele não copia, ele imita. Então, olha isso, filho não copia, filho imita. Se ele está te imitando e você não está agradando, ele está te imitando coisas que você não deveria estar fazendo. Então, toma cuidado, porque eu imitava todo mundo lá em casa. Experiência de uma mulher adulta e que há poucos anos era uma criança. Imitava. E seja, quem tem criança pequena, fale a criança como adulto, como normal. Não vem nhenhenhen, porque a gente detesta isso. A gente detesta isso. Eu detestava. Eu tô voltando lá. Voltando lá. E eu lembro coisas, como se fosse ontem, né? Aprende a falar
Criança não é boba. Eu lembro direitinho quando o Marco falou assim, podemos dar carona para aquela pessoa? Porque eu estava começando a frequentar a igreja. Eu chegava depois e saía antes para não encontrar com as pessoas. Porque eu ainda tinha uma resistência, né? Mas quando eu comecei a sentir falta de pessoas, que a gente sente falta. A gente precisa se nós relacionar, não nascemos para viver sozinhos. É tanto que Adão, Deus mandou a Eva, porque não era bom que ele vivesse só. Não foi? Foi. Então, aí quando ele falou assim, vamos dar carona, a única coisa que eu imaginei era uma pessoa com uma cara de todo tamanho. Então, criança, às vezes, entende ao pé da letra. Então, pensa, pai e mãe, o que vocês estão falando com seus filhos? Nossa, isso é muito sério. Pensa, porque eles entendem normal. Eles vão entender ao pé da letra. Né? Então, é importante. E casamento é a coisa mais linda que Deus fez. É lindo, gente. Gente, tem coisa melhor. Você dormir com alguém do seu lado fungando ou roncando, seja o que for, mas você sentir o cheiro. O dia que meu marido viajava, que eu não estava com ele lá, eu pegava a roupa dele para me sentir o cheiro. E tem mulher que fica doida pro marido sair de casa para trabalhar, como você falou. Empurrando, né? Empurrando, Mas porque ela, infelizmente, não está se amando. Ela nem está se conhecendo mais. Porque a palavra de Deus, quando a gente casa, é casar para sempre. Virou um só. É para sempre. Eu não caso pensando que daqui 2 anos eu posso arrumar outro marido, não. Agora, você acha que o Marcos sempre é maravilhoso, romântico? Não erra, é perfeito. Não, ele pisa na bola comigo. Eu piso na bola com ele. Você acha que a gente não briga? Brigamos, mas... Manual. Volta lá. Vamos lá corrigir. Vamos lá reconhecer. E às vezes a gente demora a reconhecer, mas à noite a gente acerta. Antes do sol se pôr. Antes do sol se pôr. Aconteceu algumas vezes do sol se pôr e a gente ainda está emburrado. Mas não passou do outro dia. Não pode demorar, né? Não, porque é isso que vai trazendo angústia para o nosso coração. Mágoa, né? Mágoa. E vou te falar uma coisa. Mágoa, se você está tendo na sua vida, no seu coração, você está sendo envenenada. Perfeito. Mágoas são gotinhas de veneno que tomamos todos os dias. E qual o antídoto? Oração. A única coisa que transforma a mágoa é a oração. É a mágoa que vira falta de perdão. E como você consegue se perdoar é orando. Não tem outro jeito. Então, olha, gente, não larga Jesus, não. Fica coladinha com ele. Ele é a melhor solução, é o antídoto para tudo. Não é? Solange, ele é tudo isso e ele fez de novo na sua vida. Eu tava tão desejando tanto ter você aqui, porque você, olha, são 22 anos que o senhor foi colocando, mas eu acho que ele trouxe 22 anos numa voltagem muito maior, porque é muita sabedoria em tão pouco tempo de memória que você construiu. E quanta sabedoria, isso só pode vir de Deus. E é só Ele, por isso que eu sou apaixonada por Ele. Eu falo assim, meu bem, se eu tiver que te largar... Só por Deus. Você pode ir, mas eu fico com Jesus. Não me ponha para escolher, porque eu já escolhi. Não, ele sabe, ele também já escolheu. Ele também já escolheu. Essa é a melhor escolha, né? Mas e assim, eu tenho 38 anos da minha memória contada. Uhum. Eu montei um quebra-cabeça. Você fez um book, né, dessa memória. Justamente. Então, tem muitos quebra-cabeças que estão faltando e eu nem sei se eu vou montar. Agora, te faço uma pergunta. Você lembra da sua infância toda? Não. Da sua adolescência? Não. Então, estamos quites. Estamos na mesma. Kits. O que eu sei que já me contaram já é suficiente. Se agregar mais alguma coisa, ótimo. Entendeu? E isso é uma grande lição para quem está nos acompanhando. Muita gente está vivendo amargurada por coisas do passado. Foca, grudou no passado e não larga o pé de lá. Não larga. E o Senhor tem para nós novidade de vida, que é o que Ele fez na sua vida, Ele pode fazer na sua vida. Começar do zero, porque Deus faz coisas novas. Ele não põe remendo velho. Não, você tem que acreditar que é possível. E você é um testemunho vivo disso. E olha, se você não cuida
estraga. Você já pensou, você já olhou na sua fruteira quando uma fruta apodrece? O que ela faz? Ela contamina as outras. Então, a gente tem que cuidar das nossas frutas para que ela não venha contaminar as outras. E assim é a nossa vida, é o nosso relacionamento. Se você não cuida, vai estragar. Então, se você não tem um papo legal com seu marido, se você não tem paciência de educar seu filho, se você não tem um tempo para ficar em família, é lógico que ela vai estragar. Não tem outro jeito. Vai apodrecer. E vai contaminando. Se você não cuida do marido, apodrece, aí passa para o filho. E todas as relações vão se deteriorando quando você vê. Por isso que o Senhor fala que a mulher sábia que edifica a sua casa. Ele não deu essa função para o homem. Não deu. Esse papel é nosso. Vamos bater no peito, gente. Vamos edificar a casa. E nós somos sábias. Quando a gente quer, quando nós somos. Quando não quer, também nós somos pirracentas, não é? O Marcos fala que quando eu era criança, era uma menina pirracenta. Enquanto ele não me dava o que eu queria, eu não sossegava. Mas criança é assim, mas só que eu era uma criança pirracenta, mas não era daquela que chegava ao supermercado, gritava no chão, querendo alguma coisa. Eu só ficava emburrada até eu conseguir. Então, a persistência que eu acho que eu aprendi dessa fase minha de infância foi ser persistente com as coisas boas. E isso eu sou persistente. Eu quero e vou correr atrás. Isso. A gente tem que buscar. E vamos buscar no que as coisas são melhores, né? Solange, não tem como a gente não se inspirar na sua história e perceber que todo mundo pode recomeçar. Eu quero te agradecer pelo seu tempo aqui, te agradecer pela sua companhia. Vou colocar todos os contatos da Solange, rede social, para você seguir a Solange. Segue lá, gente. Ela vai em igreja, ela e o Marcos falam para casais, então você tem que estar colada nela, para você também receber direto da fonte, porque, amém, uau, se Deus já fez tudo isso nesse tempo, que Ele te trouxe uma memória nova, que você está reconstruindo, o que será de Solange? Vou fazer a pergunta que fizeram para João Batista, o que será desta mulher, desta menina, que está aí na flor da idade, e com netinhos, e na flor da idade, olha que incrível. E é o que eu falo com Jesus, eis-me aqui. Se o Senhor quiser que eu faça para o teu reino, estou à disposição. Se não quer, estou cuidando da minha família para que ela continue com o Senhor. Perfeito, Solange. Aqui no programa a gente tem um apoio da Dress Home Decor, que é uma marca de roupa de cama, de cama posta. E eles mandaram um mimo para você, que eu trouxe aqui. Obrigada. Para você lembrar desse dia, uau, desse contato. Que caixa linda. Pode abrir? Pode abrir, com certeza. Ganhar presente tem que abrir, gente. Tem que abrir, uma regra de etiqueta. Ai, não aqui é pra gente fazer o assim, vou não. Tá tão bonito. Você queria tirar assim? Não tem problema não. Vamos aqui, ó. Pronto. Dá pra... Tchan, 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 tchan. Vamos ver o que veio. É sempre uma surpresa. Vamos lá. Nossa, nem parece que eu gosto, né? Olha aqui, que coisa linda. Olha uma toalha, que lindo de lavabo. Lindo. Não, e isso, vou te falar uma coisa. Uma dica para as mulheres, pode? Com certeza. A gente que viaja muito, e às vezes você vai no hotel, tudo branquinho, né? E tá com a maquiagem toda lá, suja. Por mais que você limpa e tudo, leva a sua. Isso. Limpa para não deixar do hotel tão sujinho. Ou às vezes você tá na casa de alguém, não é? E a visita vai... A pessoa tá falando, nossa, tá uma mulher muito elegante aqui hospedada, porque olha, tá tudo impecável. Vale a pena aí, ó. Essa daqui vai viajar comigo. Que bom, Solange. Isso aqui. Uma velinha para você acender, deixar tudo cheirosinho no seu quarto. Uma delícia. Ai, Solange... Nossa, tem dicas de vela, gente. Depois eu dou numa próxima. Uau! E essa caneca é para você levar, essa que você tomou água, para você lembrar do dia que você esteve aqui no podcast, viu? Ai, amo. Amanhã estarei tomando café com ela. Muito obrigada, Solange, pela sua presença. E eu quero agradecer você que está aqui assistindo até agora. Eu sei que você gostou, eu sei que você se inspirou nessa história. Você pode, assim como a Solange, recomeçar, refazer sua história, amém, começar do zero, e você pode ter uma história linda, porque é o que Deus tem para nós, um futuro e uma esperança. Então, que você recomece a partir de hoje. Compartilhe esse vídeo com alguém que vai ser inspirado por essa história. Deixe o seu comentário, a gente quer ler. E segue a Solange nas redes sociais, hein? Vou colocar aqui embaixo. Obrigada e até o próximo podcast. Você pode mais.